respeitado pelo seu senhor, ao qual servia, e também pelo exército ao qual ele comandava. Naamã era um homem que era conhecido em todas as regiões por ganhar batalhas, lutas, através de Deus. Mas antes mesmo dele conhecer Deus, Deus reconhecia ele. Assim como eu e você, antes de conhecer Deus e de ter Ele como nosso único e suficiente Salvador da nossa alma, Deus reconhecia cada passo, cada trajetória que eu e você daria lá na frente. Porque Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então Ele está em todos os lugares, sabe o que vai acontecer, independente do que está na sua vida. Ele sabe se vai ser bom ou se vai ser ruim. Porque muitas das vezes achamos que aquilo que está aos nossos olhos são bons para mim e para você. Mas Deus sabe que nada é melhor do que os planos dele. Aleluia. Então, bastante conhecida essa passagem. Naamã é respeitado por todos, ao qual estava ao seu redor, por ter ganhado aquelas batalhas, por ter ganhado aquelas lutas. Mas ele mal sabia que quem ganhava aquelas lutas por ele era o Senhor. Porque aqui diz que, aqui no primeiro versículo vai dizer que o Senhor dera livramento. Então, o Senhor Deus, porque está escrito aqui com letra maiúscula. Então não era o Senhor que estava ali com ele, ao qual ele servia, mas sim o Senhor que nós, aleluia, serve. Glorificado e louvado seja o nome do Senhor. E essa passagem vai nos ensinar uma grande lição de humildade, obediência, fé e também perdão. Aleluia. Começando pela humildade de Naamã. Quando ele ali viu que era o rei, que era, era o chefe do seu exército, ao qual ele comandava, Deus não estava preocupado se eles estavam em patamar alto, se eles estavam em patamar médio, ou se eles estavam em patamar baixo. Deus deu ele para ele. Isso nada significa. Se você é pastor, se você é presbítero, missionário, diácono, para Deus isso, para nós aqui é um título, para Deus não é nada, porque Ele vai usar independente da posição que você esteja. Deus então usou Naamã para ganhar aquelas guerras, e através daquelas guerras, Naamã teve ali naquela cidade, fazendo como fez ali o rei Nabucodonosor, sitiando cidade e pegando escravos. E aquele acontecimento, ele levou para sua casa uma criança, ou se diz aqui uma jovem. A Bíblia não relata a sua idade, mas historiadores dizem que ela tinha 12 a 14 anos, ou seja, ainda estava crescendo, se amadurecendo, ou seja, ainda era uma criança, estava passando por a sua adolescência. Assim como também Daniel foi tirado diante dos seus pais, aquela jovem foi também tirada diante da presença dos pais delas. Mas o que me chamou a atenção foi que quando ela chegou dentro da casa de Naamã para servir, para fazer as tarefas e servir a sua esposa, o que me chamou a atenção, quando ela viu Naamã todo vestido, ou seja, com suas armaduras, com seus, aleluia, com seus panos finos, com seus trajes, ao qual colocava diante da posição, porque não era qualquer traje, qualquer roupa que um chefe ou até mesmo o rei vestia naquelas épocas. Era uma das melhores roupas, uma melhor das refinarias. Então, quando Naamã ali estava diante daquela sua capa ou da sua armadura, ele estava escondendo algo por baixo daquilo. Muitos aí fora não estão escondendo atrás dessa palavra de Deus, achando que faz, que acontece, mas sem Deus, sem a verdadeira palavra, não somos nada. Não adianta ficar se escondendo atrás da palavra para dizer que é crente. Crente até o diabo é, porque sabemos que ele conhece de Gênesis, Apocalipse, porque quando ele foi tentar Jesus ali no deserto, ele veio diretamente com a palavra. Então muitos estão se escondendo atrás da palavra para querer encobrir o pecado, aquilo ao qual cometeu. Então a Bíblia também não relata
o porquê Naamã carregava aquela lepra. A Bíblia não relata se foi pelo pecado, se foi pelo contágio, porque naquela época a lepra ela era contagiosa. E aquele que era contaminado, sabemos que era levado fora do arraial. Levado fora do arraial, ele apodrecia e chegava até a morte. É isso que o pecado faz. Ele vai apodrecer a nossa carne, a nossa alma, e nos leva para a morte. E essa morte, a espiritual, que é a pior para acontecer em nossas vidas. Porque quando morremos, ou alguém morre sem a presença do Senhor Jesus, sabemos que ela passará pelo juízo, e só Jesus sabe, né? Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E quando aquela menina viu que quando Naamã estava ali se trocando, ou quem sabe, ela fazendo ali seus afazeres, conversando com sua senhora, ela disse para ela: oxalá se o meu Senhor soubesse que ainda em Samaria era um profeta que poderia curar ele dessa lepra. E Naamã, quem sabe ali no outro quarto, ouvindo aquelas palavras, diretamente se direcionou ao seu rei. Aleluia. E falou tudo aquilo que aquela criança tinha falado. A Bíblia não relata que aquela criança, o nome dela, mas independente se ela não tem nome, mas ela tinha uma palavra de salvação para ela. Aquela família pagã, ao qual se derramava aos pés do rei pagão, mas ela foi levar a verdadeira palavra, que levava a vida ao qual Deus é dono de tudo. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Interessante é também que através daquela menina, a lepra não contagiou ela, não contaminou ela, mas a palavra e a presença, o que ela tinha, mais contagiou a família dela. Ou seja, independente do que, onde você estiver, não é a lepra do mundo que tem que contaminar nós, mas sim a presença que eu e você carrega do Espírito Santo, que tem que contagiar o espaço que você está, seja ela na faculdade, seja ela no seu trabalho, seja ela no colégio, mas onde você passar, a luz do Espírito Santo tem que resplandecer na minha e na sua face. Porque muitas das vezes passamos na rua, a pessoa nem te conhece, te dá a paz do Senhor, porque o brilho do Espírito Santo resplandece na minha e na sua face. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Então aquela menina, quando estava ali na casa de Naamã, a presença do Senhor invadiu a vida dela, e através da vida dela, ela falou diretamente com a sua serva, ali, com a sua, aleluia, glorificado seja, exaltado o nome santo do Senhor, com a sua senhora, que se Naamã conhecesse o verdadeiro Deus, ao qual usava aquele profeta chamado Eliseu, poderia dar novamente a cura a ele. E Naamã, ouvindo aquilo, glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor, foi diretamente ao rei, pedir uma carta, pedir primeiramente liberação para que ele fosse até o rei de Israel.